Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar sobre a chance de Maicon deixar o Corinthians para jogar na Europa. Bora falar também sobre um zagueiro do Palmeiras acusado pela própria mulher de agressão. Tem informação importante envolvendo o São Paulo e o futuro de Pedro Rocha. Para completar, Santos em maus lençóis em duas negociações que pareciam mais tranquilas. Além disso, tudo sobre as últimas do mercado, seu time do coração e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você super por dentro de tudo que está rolando no mercado da bola, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, você resolve rapidinho apertando esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet7k, casa de apostas esportivas que chegou ao Brasil para fazer você se dar super bem. Nesse sábado, 4 jogos do Campeonato Brasileiro. Vitória do Palmeiras contra o Ceará no Castelão paga R$ 2,15. Em caso de empate entre Goiás e Curitiba, você fatura R$ 3,10. Tem ainda Corinthians e Botafogo com vitória do Timão pagando R$ 1,80. Se der Flamengo contra o Atlético Goianiense no Rio de Janeiro, você fatura R$ 1,44. Para não perder essas e outras boas opções da Bet7k, é super simples, vou deixar o link no comentário fixo. Já faz seu cadastro na Bet7k e começa a apostar, sempre lembrando que você ainda tem bônus de 100% para depósitos até R$ 1.200. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que o Corinthians não vai contratar Fernando Ovelar, atacante de só 18 anos de idade, revelado no Cerro Porteño e especulado lá no Paraguai desde quinta-feira como um possível reforço alvinegro. Atacante de lado de campo, pertence ao Cerro Porteño. O Corinthians, por meio de um dirigente, me contou que não há intenção de contratá-lo. Jogador extremamente jovem, com menos de 15 jogos, não é o perfil de um atleta que esteja pronto, maduro, para vestir as camisas ou as cores da camisa do Timão. Bora contar também sobre Varela, lateral direito, uruguaio, 29 anos de idade. O Varela tem tudo certo com o Flamengo, já assinou contrato e também é um reforço para a atual temporada. O Flamengo já tem 4 aquisições garantidas: Cebolinha, Arturo Vidal, Pulgar, que foi oficializado nessa sexta-feira, e também o Varela. A dúvida é sobre quem serão os inscritos na Libertadores. A tendência é que Vidal, Cebolinha já confirmados se juntem a Eric Pulgar, e o Varela, que teve o seu processo de documentação um pouquinho mais tardia, acabe ficando de fora. Mas essa confirmação a gente vai ter ao longo desse sábado, último dia para clubes brasileiros inscreverem jogadores na Libertadores e na Sul-Americana. Bora falar agora sobre o PSG, que está pedindo 5 milhões de euros ou 26 milhões e meio de reais por Rafinha Alcântara. Formação do Bruno Andrade, lá do UOL, ele assegura que o PSG não conta com o Rafinha para a próxima temporada e dessa vez decidiu pedir baixo para liberar o brasileiro. Rafinha é irmão do Thiago, filho do Mazinho, e em várias janelas recentes foi sugerido e especulado no Flamengo. Será que o rubro-negro ainda teria interesse, a intenção de contratá-lo? Ao longo do sábado eu vou tentar conversar com o Marcos Braz para trazer mais detalhes dessa história, mas já fica de aviso. 5 milhões de euros ou 26 milhões e meio de reais vale a pena para contratar o Rafinha? O grande ponto é que além desses 5 milhões de euros, ainda há necessidade de pagamento dos salários bastante fora da nossa realidade. Para fechar o giro de notícias, contar que Luan Pérez e Gustavo Henrique já foram anunciados e oficializados como reforços do Fenerbahçe, time do Jorge Jesus, ex-atletas do Santos. O Luan Pérez também com passagem pela Portuguesa, o Gustavo Henrique com passagem pelo Flamengo. É até importante fazer uma contextualização. Inicialmente, o Gustavo Henrique estava indo para o Fenerbahçe, em definitivo, 2 milhões e 800 mil euros. Fenerbahçe mudou os termos do negócio e ele vai por empréstimo até metade do ano que vem por 1 milhão e 400 mil euros. Se atingir algumas metas até o fim do contrato de empréstimo, é comprado por mais 1 milhão e 400 mil euros, senão é devolvido para o rubro-negro, beleza? Bom, bora falar sobre Pedro Rocha, que agitou a sexta-feira de muito torcedor de clubes brasileiros, tudo porque às 8h09 da manhã ele postou uma foto no Instagram dele desembarcando em São Paulo. O Atlético Paranaense não tinha nada a ver com o São Paulo, o vínculo do Pedro Rocha com o Atlético Paranaense termina nesse domingo, mas ele já está liberado para procurar outros clubes. E o fato de estar na cidade de São Paulo fez com que muita gente imaginasse que ele havia chegado para assinar contrato e passar por exames médicos ou com São Paulo, ou com Palmeiras, ou com Corinthians. O
Fui atrás dessa história, conversei com o Hamilton Bernard, que é o empresário dele. E o Hamilton disse que antes do anúncio do seu novo clube, há um processo super importante que está sendo resolvido no momento, que é o vínculo sendo rescindido com o Spartak Moscou. Há muito tempo, o Pedro Rocha é atleta do clube russo, desde que ele surge muito bem nas categorias de base e no time principal do Grêmio e é comprado por 11 milhões de euros. Acabou tendo algum destaque no futebol russo, mas passou a ser emprestado para clubes daqui, esteve no Flamengo, no Cruzeiro, e a partir daí começou-se esse processo de onde é que vai jogar o Pedro Rocha, ele vai ficar em definitivo, enfim. Agora, as duas partes, o Pedro Rocha e o Spartak Moscou, negociam os últimos detalhes da rescisão antecipada do contrato. O que pega nesse instante é o pagamento de verbas rescisórias. O clube russo vai precisar desembolsar uma grana e eles estão tentando chegar a um acordo. Assim que o Pedro Rocha estiver livre, sem mais contrato com esse clube, aí sim ele vai dar o próximo passo, que é de escolher o seu novo clube. O fato de estar em São Paulo significa que ele vai jogar em um clube paulista? Não necessariamente. O empresário dele, o Hamilton Bernard, trabalha em São Paulo, por isso o encontro na capital paulista. Mas o tricolor paulista é um dos interessados, embora não confirme de forma oficial a opção para atacantes de lado de campo segue aberta no São Paulo. Hoje a prioridade é o Nahuel Bustos. Atacante argentino, revelado no Talleres, 24 anos de idade, tem vínculo com o Manchester City. Relação do presidente do São Paulo, Júlio Casares, com os representantes do Grupo City é boa e pode a partir daí haver negócio. Caso Bustos não feche, Pedro Rocha seria uma segunda alternativa aos olhos dos dirigentes do tricolor interessantes. Tô de olho, assim que tiver qualquer novidade conto para vocês, beleza? Bom, quero falar sobre Tiquinho Soares e o Botafogo, novela também já antiga. Há vários dias vocês me perguntam, e o Tiquinho vai jogar no Botafogo, não vai? Enfim, consegui a confirmação de que o Tiquinho se acertou com o Botafogo. Salário, tempo de contrato, luvas, ele vai fechar ou assinar com o Botafogo por 2 anos e meio. Mas, porém, contudo e todavia, isso só vai acontecer se houver a liberação do Olympiacos. É que o Botafogo se acertou com o Deco, que é o representante do Tiquinho, em relação ao jogador. Falta o principal, que é o acordo entre os dois clubes. O Botafogo oferece um valor que considera justo por um atleta que já tem 31 anos de idade. O Olympiacos afirma que trata-se de um jogador que é titular, uma peça importante dentro do esquema do time grego, que acaba de ser eliminado da pré-Champions. Antes da fase de grupos da Champions, há aqueles confrontos preliminares. O Olympiacos caiu dentro de casa, perdendo por 4-0 para o Maccabi Tel Aviv. Somente esse resultado que permitiu que as negociações pudessem progredir. Se o time tivesse chegado à fase de grupos da Champions, o negócio estaria completamente descartado. Se você não conhece o Tiquinho, brasileiro, fez muito sucesso no futebol português com a camisa do Porto, também esteve na China e está iniciando a segunda temporada no Olympiacos. No primeiro ano, 47 jogos, 14 gols. Se o Botafogo conseguir contratá-lo, acho que vai estar fazendo uma boa aquisição. Centroavante que vai meter gol pra caramba com a camisa de qualquer clube de futebol no Brasil. Bora falar agora sobre reforços do Santos. Fui o primeiro a contar para vocês que Franco Cristaldo, meia atacante do Huracan, camisa 10, chegaria para ser a salvação da lavoura dos problemas de criação no peixe. Tem também o Lucas Blonder, lateral direito do Tigre, essa é uma negociação das mais antigas. Pois bem, o Santos tinha enorme otimismo na contratação e aquisição de ambos ainda durante o fim de semana, mas a coisa deu uma bela encrespada. Quero começar explicando sobre a história do Blondel. Também contei para vocês na quinta-feira que o Santos, em meio às negociações com o Tigre, havia se acertado em relação ao valor da aquisição do atleta, $1,5 milhão. Só que o Tigre pediu garantias bancárias. A fama do Santos não é das melhores, depois de tudo que aconteceu com o Soteldo, que não pagou o time chileno, enfim. O Santos foi buscar as garantias bancárias e as apresentou ao pessoal do Tigre nessa sexta-feira. O clube argentino não aceitou as garantias bancárias oferecidas pelo Santos e o Peixe entende que é só mais uma desculpa para não fazer o negócio. Então, oficialmente, o Santos está desistindo da contratação do lateral direito de 25 anos de idade. A menos que o Tigre volte atrás e reconsidere a garantia bancária oferecida, não vai haver acordo. Sobre o Franco Cristaldo, o meio atacante, também de 25 anos de idade, que pertence ao Huracan. Proposta do Peixe ainda mais alta, chegou a bater R$20 milhões. Conversas entre os clubes haviam avançado, muito próximas de serem concretizadas.
até que surgiu mais um empresário ligado ao atleta. O Santos, desde o princípio, negociava com o empresário, com o aval e consentimento do Huracan, até que do nada, quando o negócio estava prestes a ser fechado, apareceu um outro empresário, também querendo participar da divisão da grana. O negócio ficaria ainda mais caro. O Santos avisou ao atleta que com 2 empresários não tinha acordo e nesse momento há uma dificuldade. Ao torcedor santista, uma informação importante. O Lisca já foi avisado das dificuldades e sugeriu outros 2 jogadores. O Santos, inclusive, já iniciou as tratativas com ambos, mais simples e que podem ser fechados até de forma mais barata e rápida ainda durante o fim de semana. Prometo contar para vocês os nomes assim que descobrir, beleza? Bom, bora falar agora sobre Maicon, mais uma informação exclusiva. O Maicon, volante de 25 anos de idade, revelado no próprio Corinthians e vendido para o Shakhtar Donetsk. Ele veio no início dessa temporada por empréstimo, se aproveitando daquela condição especial criada pela FIFA, atleta que foi para a Ucrânia por 6,5 milhões de euros. O contrato de empréstimo termina em dezembro. Outro dia, durante a semana, no programa do Nicola, vocês me perguntaram se o Maicon tinha proposta, se ele poderia sair do Corinthians. Mandei mensagem para uma pessoa muito próxima ao atleta e ouvi que existem sim sondagens de clubes de Portugal, Itália e Inglaterra. Nenhuma delas se transformou em proposta oficial. A expectativa do staff do jogador é que essas propostas preto no branco oficiais sejam apresentadas a partir de segunda-feira. E é aqui que o drama começa. Para o Shakhtar Donetsk é muito mais vantagem vender o Maicon do que segurá-lo por empréstimo no Corinthians. O Shakhtar não ganha absolutamente nada com esse período de empréstimo, a única coisa que ele consegue é o abatimento nos salários. O Shakhtar não está desembolsando nada com os salários do atleta. O Maicon, inclusive, abriu mão de bastante dinheiro quando aceitou deixar a Ucrânia para jogar no Brasil. Se pintar uma proposta oficial, por exemplo, do Benfica, é só um exemplo, o Shakhtar vai ter a possibilidade de colocar dinheiro em caixa num momento extremamente difícil, sem a realização de campeonato local, sem a entrada de dinheiro, e também vai poder permitir ao Maicon que volte a ganhar seu salário nível europeu. O Maicon abriu mão de mais ou menos 90% dos vencimentos na comparação com o que tinha nos tempos de Ucrânia. Então, o torcedor do Corinthians precisa ficar esperto, precisa ficar atento, de rabo de olho nessa história. Porque se de fato pintar uma proposta de um clube de médio para grande, pode acabar acontecendo a negociação. Talvez já prevendo essa possibilidade é que o Corinthians foi atrás do Fausto Vera, primeiro volante contratado do futebol argentino, veio do Argentinos Júniors ao custo de 4.800.000 euros, um dos reforços mais caros dos últimos anos no timão. Fausto Vera, que ainda está em compasso de adaptação no novo clube. Prometo também, assim como nas outras situações, ficar de olho nessa história. Assim que tiver qualquer novidade envolvendo o Maicon e uma eventual proposta, você vai saber primeiro aqui no canal do Nicola. Combinado? Quero fechar o vídeo para falar sobre uma notícia triste que envolve mais um atleta do Palmeiras das categorias de base. Já ouviu falar sobre o Michel? Zagueiro, 19 anos de idade, chegou a jogar 5 partidas no time principal na temporada passada. Hoje é titular absoluto do Sub-20 em todas as competições. Pois bem, o Michel foi alvo de um boletim de ocorrência da sua namorada, noiva, esposa, da sua companheira. Detalhe é que o Michel tem essa companheira de 23 anos de idade, Ariadne Vitória Menice. Ela está grávida do atleta e fez alguns boletins de ocorrência acusando o palmeirense de tê-la agredida grávida. As agressões começaram lá atrás, quando o atleta descobriu que a namorada, a esposa, a noiva, estava grávida e ele não gostou da notícia. Chegou a dar um chute na barriga dela, ela precisou ir ao hospital. De acordo com a companheira, foram 5 agressões nos últimos tempos, desde a descoberta da gravidez. E esse assunto tomou proporção, foi divulgado, ganhou uma conotação e tem muito torcedor do Palmeiras exigindo a saída ou a dispensa do atleta. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa do Palmeiras ligada ao departamento de base e essa pessoa afirmou que trata-se de um assunto pessoal do atleta. O Palmeiras, óbvio, vai dar todas as orientações, vai fazer suas cobranças, mas afirma que não é um caso de dispensa do atleta. Também é o tipo da coisa que vem num momento muito delicado para o Palmeiras e para a base, até porque são vários os últimos casos de indisciplina e de formações complexas. Primeiro o caso do Gabriel Veron, que foi flagrado 48 horas antes de um clássico contra o São Paulo, tomando bebida alcoólica na balada. Depois, o caso mais grave de todos, do Renan, zagueiro, ex-Palmeiras, emprestado ao Red Bull Bragantino. Ele ainda tem vínculo com o Verdão, que às 6h40 da manhã atropelou e matou um motoqueiro.
e ele estava voltando numa festa e o motoqueiro indo para o trabalho. Um pouquinho mais para frente, a gente se depara com esse caso do Michel. E você, o que você pensa a respeito de todas essas histórias, esses acontecimentos? Faz parte da nossa população? O futebol é só um reflexo daquilo que a gente vê nas comunidades, nas periferias? Gostaria de saber a sua opinião, use o espaço para comentários. Não esquece também de deixar like, aquela coisa toda, a gente se encontra assim que surgir notícia. Abraço, tchau!